Grupo Jogo apresenta Indica Podcast. Admirável público novo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Solicitamos que coloquem os fones de ouvido, aumentem o volume e desliguem as solicitações do WhatsApp para não atrapalhar os atores. Ou não. Afinal de contas, este programa é gravado. Então, quem sabe, enquanto você escuta essas vozes despretensiosamente teatrais, faça alguma outra coisa. Lave uma louça, Arrume o seu guarda-roupa, dê banho no pet, se você é mãe de pet. dê água para as plantas, se você é pai de plantas. De qualquer forma, faça o que quiser. Afinal, a regra nem sempre é clara. A indicação nem sempre é precisa. E o show, vamos combinar. Às vezes tem que terminar. Tenham todos um ótimo espetáculo. Espetáculo? Puxa, cara, de arrepiar, puta merda, eu tô me sentindo uma espécie de Josué fazendo parar o sol, sabe? Eu tô fazendo parar o mundo e obrigando o mundo a me ouvir. E se eles cumpriram a primeira exigência, é sinal que vão aceitar também a segunda. E isso prova que a gente tá certo na nossa tática. E a gente tem que aproveitar para libertar o maior número possível de companheiros. Será que o senhor não entende? São companheiros que estamos salvando da tortura e da morte. Entendo. Embora não concorde com o método que estão usando, se é verdade que as pessoas estão sendo torturadas, eu não posso concordar com isso. O senhor ainda não acredita? Eu não acreditava. Dou minha palavra de honra. Não sabia que essas coisas estavam acontecendo no Brasil. Ah, corta essa, embaixador. Pelo amor de Deus, vai me dizer que o senhor também não sabia que estamos sob uma ditadura militar? Vamos jogar um jogo franco, embaixador. Ninguém aqui é idiota para aceitar que o grande representante do grande império americano em nossa terra é um desinformado, um ingênuo. Nem deviam acreditar também que o regime que existe aqui é bom para os Estados Unidos. E não é. Claro que não. Uma informação espantosa da parte de quem há um século vem se dedicando à indústria de fabricar Trujillos, Somosas, Stroessners, fabrica automóveis em série. Temos talvez culpa pelo acontecimento de alguns, pela manutenção de outros, mas a princípio a gente desaprova ditaduras. Pois olha, eu julgava que a nossa grande mãe do norte sempre olhava com carinho maternal para todas as ditaduras latino-americanas. E tinha para com elas um desvelo que só se tem com os filhos excepcionais, não é isso? Essas posições elas estão sendo revistas. Minha opinião pessoal é que para os Estados Unidos só pode ser prejudicial e constrangedor a existência de qualquer ditadura no continente americano. É constrangedor do ponto de vista ético e moral. E também é prejudicial sobre qualquer outro ponto de vista. Inclusive do ponto de vista dos monopólios e das multinacionais? Sim. Porque as ditaduras são instáveis, é uma condição para os bons negócios, para os bons investimentos, é que a estabilidade esteja no regime. Mas num regime discricionário, onde os detentores do poder não têm que dar satisfação a ninguém dos seus atos, é muito fácil a penetração do capital estrangeiro, a conquista de privilégios, enfim, a colonização econômica do país. Numa etapa inicial, sim, depois não. Tá, então quer dizer que nós estamos numa etapa inicial e que nesse momento a ditadura interessa aos grandes trustes. É uma conclusão que a senhora está tirando. E que leva a outra. Porque numa segunda etapa, quando as multinacionais já tiverem tomado conta do país, a ditadura não vai mais interessar aos Estados Unidos, então a gente pode ter esperança, até mesmo de que vocês venham a pressionar pela volta da democracia. Ou um tipo de democracia que garanta os seus interesses econômicos e deixe em paz a sua consciência, não é mesmo? Falando com franqueza, é muito provável que isso venha a ocorrer nos próximos anos. Porque nós somos uma nação de homens de negócio, entenda. Queremos fazer bons negócios com os nossos vizinhos e com todo mundo. Mas não queremos que esses negócios deixem os nossos fregueses infelizes. Porque isso não é bom para o comerciante, entende? Bom comerciante é aquele que realiza transações vantajosas. Mas deixa o cliente satisfeito e feliz. Enfim, vocês querem continuar enfiando na nossa bunda, mas se possível, sem dor. É um pouco difícil esse nosso diálogo, porque a senhora tem opiniões preconceituosas a meu respeito. O que foi isso? Eu acho que são os foguetes. Talvez por causa do jogo. Você pensou que fosse? Sei lá. A gente tem que estar preparado para qualquer surpresa. Apesar de já terem divulgado o nosso manifesto, os gorilas devem estar procurando nos localizar. Se isso ocorrer, no caso de tentar invadir a casa... Vamos todos morrer, sim. Mas o embaixador morre primeiro. Você já fez isso alguma vez? Já matou alguém? Não, nunca.
Eu participei de 2 assaltos, mas não houve mortos. E antes, o que fazia? Eu escrevia. Livros. Também. Um romance, 2 peças, mas eu ganhava a vida mesmo torrando meu saco como redatora de uma agência de publicidade. Uma intelectual. É, isso aí. E ganhava bem? Razoavelmente. Num país onde o intelectual é uma espécie de marginal de luxo. Eu podia me considerar, inclusive, bem-sucedida dentro dos padrões. Eu não entendo. Não acha que teria muito mais possibilidades num regime capitalista? É possível. É possível até que eu esteja lutando por uma revolução que, pra mim, pessoalmente, não traz nenhum proveito, por uma sociedade tediosa e desestimulante. Então por quê? Não entendo. É o seguinte, embaixador. A minha classe, a classe média, não tem um projeto histórico. Então eu tenho que abraçar o projeto de uma outra classe, o proletariado. Tudo isso me parece muito contraditório. O intelectual é um animal contraditório e cheio de dúvidas, embaixador. Eu tô tentando me proletarizar, mas não é fácil. Não basta botar umas calças largas, sujar a gola da camisa. É um problema de formação de entranhas. Eu posso agir como um operário, mas eu continuo pensando como um intelectual. E é uma merda. Cara, escutei um som novo hoje sensacional. Não vai acreditar Mana, no que eu quero vi essa te indicar semana. um Nossa, filme. tem uma dica Olha, ótima. o filme é babado. Eu não gostei tanto, mas... Gente, é demais. Foi um dos melhores livros que eu Não, li vocês nos nem últimos sabem. tempos, Eu vi cara. tal coisa. A peça era estranha, Imagina, eu mas era assisti bem essa legal. série demais. Acabamos de ler, então, Campeões do Mundo, do Dias Gomes. Então, essa peça foi escrita pelo Dias Gomes, como tu mesmo disseste, e ela foi escrita em 1980, se não me engano, e ela estreou no Rio de Janeiro, no Teatro Vilas Lobos. É uma peça meio documental, é interessante. Ditadura militar, isso, óbvio. Ditadura militar, porque ela se baseia muito num caso que aconteceu, foi ali por 1968, 69, na qual era pré-Copa de 70. Não, E foi durante a Copa de 70. Foi durante a Copa de 70, Foi 70, Foi 70. aham. Que o embaixador dos Estados Unidos no Brasil foi sequestrado e tal. E aí tinha reivindicações e tudo isso está na peça. Inclusive esse trecho que a gente leu é um dos trechos que das pessoas que sequestraram o embaixador conversa com ele sobre as questões do país naquele momento. Então é uma dica bem legal de leitura. E tem um monte de filme também. Tem um sobre monte de isso. filme, o texto chama Campeões do Mundo. E tem vários filmes que lidam com esse momento histórico no nosso país, Brasil. E pegando esse gancho, Vamos dar dica. existe um filme atualíssimo. Afinal, Marighella, né? Também Marighella trata tá disso. aí. Tem essa cena, inclusive, no filme. Não essa cena desse texto, mas tem o momento que ele sequestra o embaixador. Que era uma das táticas que eles estavam usando, né? Os comunistas. Não, é que eles foram forçados, né? Marighella, inclusive, tem algumas críticas ao filme, porque parece muito que eles são a favor da luta armada, que eles querem pegar em armas. Traz isso bem forte no filme, mas na verdade era uma coisa assim, quase não tinha alternativa, né? Se eles não fizerem isso, todo mundo estava fuzilado, ou preso, ou torturado, ou morto pela ditadura militar. Então é isso, eu acho que o filme traz esse momento e esse tema que é bastante difícil de ser discutido, mas é um filme lindo, né? Também. Inclusive teve, né, adiamentos e adiamentos da estreia em território nacional no Brasil. Foi censurado no Brasil. Filme. Ele estreou em 2019 em Cannes, ou seja, ele tem 2 anos que ele foi sendo postergada a estreia no Brasil. E finalmente, em novembro de 2021, ele estreou nos cinemas brasileiros. Porque afinal, né, a gente tá num momento bem difícil, aproveitar para dar uma militada, num momento bem difícil para a cultura, né, com a Secretaria Especial de Cultura e o Mário Frias à frente da Secretaria, que tá muito complicado fazer projetos, não é o único caso de censura. Teve o caso de censura aquele festival antifascista, que tá até agora, que foi aprovado pela Rouanet, tá até agora sem conseguir captar, por causa que foi considerado fora dos padrões religiosos e morais e não sei o que do Brasil. Então, Marighella também vem nessa esteira, e assim como muitos outros projetos que estão aí tentando ser aprovados e captar de recursos através da Rouanet, e tá impossível, porque a gente tem um secretário especial de Cultura Nacional que trabalha contra a cultura nacional. Pronto, é isso. Então a nossa dica... é... o texto, a peça Campeões do Mundo, de Dias Gomes, e o Marighella, filme de Wagner Moura. E E lutar também pelos nossos espaços de cultura e arte no Brasil, né? se informar também como é que tá esses espaços de cultura atualmente no Brasil, porque eu acho que é muito importante
esse abraço. As pessoas começarem a ir atrás e pesquisarem sobre o que está acontecendo com a cultura no nosso país, no Brasil, e quais essas mãos invisíveis, não tão invisíveis assim. A gente tem o caso da Fundação Palmares também, com o Sérgio Camargo, né, que foi afastado, mas continua se colocando contra as próprias pessoas e trabalhadores da Fundação Palmares. A gente tem o caso da Cinemateca Brasileira, que pegou fogo. A gente tem a questão da... Enfim, um monte de coisa pra gente saber, estar por dentro e, enfim, tentar se colocar de alguma forma. Isso mesmo. Ato 3 do nosso episódio, bora pro nosso jogo, só Bora. perguntas. Começa tudo dessa vez. E só lembrando que o jogo a gente vai ter um diálogo dentro do tema Que Brasil é Esse? E um pouco, bastante, influenciados pelas discussões anteriores que nós tivemos. E a gente só pode se relacionar com perguntas. Começa então. Começo eu. Então, foi verdade a facada? Ou era câncer? Ou era fake news? E a cicatriz, que ninguém viu? Tu viu? Tô te perguntando, tu viu? Não sei se vi, mas acho que não vi. Errei. Errou. Vai de novo. De novo. Tu acompanhou a CPI? Tu não te irrita profundamente com o Marcos Rogério? Tu não achou uma coisa meio reality show? Tu acha que vai acabar em pizza? Tu acha que se isso passar, vai acontecer o que a gente acha que vai acontecer? O que a gente acha que vai acontecer? O que a gente gostaria que acontecesse? O que é necessário que acontecesse? O que tem que acontecer? O que tem que acontecer? Tu viu que o Brasil vai pra Copa? Tu acha que o Brasil tem condição de ir pra Copa? Tu acha que o Brasil tem condições de jogar futebol? Tu acha que o Brasil tem condição de pensar em futebol? Tu acha que o Brasil tem condição de qualquer esporte? Tu acha que o Brasil tem condições? Gente, nos sigam nas nossas redes sociais, no instagram.com/grupojogo, no youtube.com/grupojogo e no nosso site www.grupojogo.com.br. No nosso site, inclusive, tem uma aba específica para assinantes, onde vocês podem acessar e assinar e receber conteúdos específicos e exclusivos para quem tá afim. E tem material, horrores de material do Grupo Jogo lá disponível, desde teatro, peças, trilhas sonoras, enfim, apoie os artistas locais. E esse projeto que nós estamos agora, ele é patrocinado com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021 do Ministério das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha, do Instituto Goethe e outros parceiros. E para acessar esse projeto, que é internacional, vai ter outros grupos de outros países também participando, é www.goethe.de/riosfonds. Isso aí. Isso aí. Até o próximo. Até o próximo.